Repita comigo assim: o convite para a festa. Quem gosta de receber convite para a festa? Todos gostamos. Na verdade, nem todos, mas existe um convite que é especial. É o convite do Senhor Jesus para que nós possamos festejar com Ele e participar do banquete de Deus para a glória do nome do Senhor. O convite para a festa. Lucas capítulo 14, a partir do versículo 15 até o versículo 23, diz assim: ao ouvir isso, um homem que estava à mesa com Jesus exclamou: feliz será aquele que participar do banquete do reino de Deus. Jesus respondeu com a seguinte parábola. Observe, sabe, aquele homem, ele disse assim: olha, feliz vai ser a pessoa que tiver a oportunidade de participar de um banquete no reino de Deus. E Jesus, ouvindo aquela palavra, ele usa uma parábola, ele responde com uma parábola para dizer que nem todos são felizes em participar desse banquete. Nem todo mundo quer, mas aqueles que querem, aqueles que recebem o convite, esses são abençoados em uma grande festa. Observe a parábola. Certo homem, dizia Jesus, certo homem preparou um grande banquete e enviou muitos convites. Ele enviou quantos convites? Muitos convites. Esse homem na parábola é o próprio Deus. Então ele organizou um grande banquete, uma grande festa. Esse banquete é o banquete da graça, é o banquete da oportunidade, é o banquete do favor imerecido, é o banquete que Deus preparou para nós e enviou muitos convites. É o que o Senhor Jesus disse. No versículo 17 ele continua: quando estava tudo pronto, mandou seu servo dizer aos convidados: venham, o banquete já está pronto. Tudo está preparado, o convite já havia sido enviado com antecedência, a festa já havia sido planejada e agora chegou a hora de desfrutar do banquete. E aquele homem muito cuidadoso, muito interessado que as pessoas participassem, envia o seu servo para confirmar a presença. Olha, está tudo pronto, a festa é logo mais. E aí vem a surpresa, olha só o que o texto diz. Versículo 18: mas todos eles deram desculpas. Vamos repetir? Todos eles deram desculpas. O que eles deram? Nem todos querem participar do banquete de Deus. Nem todos querem participar da festa de Deus. Então, todos eles que foram convidados previamente deram desculpas. Um disse: acabei de comprar um campo e preciso inspecioná-lo. Peço que você me desculpe. Outro disse: acabei de comprar 5 juntas de boi, eu preciso experimentá-las, eu quero experimentá-las, sinto muito. Ainda outro disse: acabei de me casar, não posso ir. O servo voltou e informou ao seu senhor o que tinha dito. Ele ficou furioso e ordenou: vá depressa, vá depressa, Deus tem pressa, a festa está chegando, a festa está às portas, vá depressa. Vá depressa pelas ruas e becos da cidade, convide os pobres, os aleijados, os cegos, os mancos. Depois de cumprir essa ordem, o servo informou: ainda há lugar para mais gente. Então o Senhor disse: vá pelas estradas do campo, e junto às cercas, entre as videiras, e insista com todos que encontrar, para que venham, de modo que a minha casa fique cheia. Deus gosta de casa cheia. Deus gosta de gente. Deus gosta de gente. Deus gosta de pessoas salvas. Eu estava ministrando essa semana num sepultamento, eu estava dizendo ali para as pessoas que estavam presentes que existem escolhas. Deus, Ele nos proporcionou uma bênção que muitas das vezes se transforma numa coisa ruim, se nós não soubermos usar com sabedoria. É aquilo que se chama livre-arbítrio, a oportunidade de escolher. Para você ter uma oportunidade de escolher, é preciso que haja pelo menos 2 situações diferentes para você escolher uma ou outra. Por isso, no jardim, quando Deus preparou todas as coisas, tinha a árvore da vida, que Deus queria que o homem comesse. Mas lá também tinha a árvore do conhecimento, que Deus disse: não coma dela. Mas o livre-arbítrio levou o homem, pela sua liberdade, a liberdade que ele tinha, ele arbitrou em comer daquilo que Deus disse que não deveria comer. E até hoje, eu e você,
somos frutos das escolhas que fazemos. Não precisa ter muito entusiasmo, mas diga assim: eu sou fruto das minhas escolhas. Olha para mim, se você está aqui hoje, se chegou até aqui, se isso é bom ou ruim, é porque você fez escolhas. Você optou por certas coisas e as suas escolhas o trouxeram até a situação que você está vivendo hoje. Mas o que eu quero dizer em nome do Senhor Jesus é que Deus tem pensamentos bons a seu respeito. Talvez você mesmo não esteja tão satisfeito com aquilo que escolheu, mas Deus está abrindo portas no meio do deserto, portas nos vales, para que você possa entrar por elas e desfrutar da bondade de Deus na sua plenitude. Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom com você e Deus é bom para você. Ah, o senhor não sabe o que está acontecendo na minha vida. Não, não sei, mas eu sei que Deus é bom. E se você conhecesse Deus com toda a sua bondade, você veria que todo esse problema da sua vida seria revertido em bênção da parte do Senhor. Por isso ele fez um convite para a festa. Ele não fez um convite para o funeral, ele não fez um convite para o enterro, para um sepultamento, ele fez um convite para uma festa. Ele disse para o seu servo: vai e convide, mandou convite. Insistiu que o servo fosse. Exigiu que fosse novamente, porque ele gosta da casa cheia. Sabe, hoje Deus quer insistir um pouco com você, para que você também possa observar isso e receber esse convite. Interessante que esse convite ele é destinado a muitas pessoas, muitos não querem, outros querem e outros acham que não merecem. Eu queria dividir esse grupo justamente em 3 tipos de pessoas. Aqueles que não fazem caso, que descartam o convite, que não têm nenhum interesse naquilo. O segundo grupo é aqueles que precisam do convite. Na verdade, estão aguardando que esse convite seja feito como uma oportunidade para mudar as suas vidas. E um terceiro grupo, que é aquele grupo que acha que não merece, que é tão ruim, que a sua vida é tão difícil, que já se meteu em tanto problema e tanta confusão, que acha que não merece mais nem oportunidade nenhuma. Mas eu quero dizer para você nessa noite, Deus está fazendo e abrindo um convite, seja qual for a sua situação, Ele quer recebê-lo no seu grande banquete. Diz amém. Vira para quem está do seu lado, diga assim: hoje é o dia. Diga isso a 3 pessoas, hoje é o dia. Uau, uma grande festa na cidade, muitas pessoas são convidadas, e esse convite ele é tão importante que qualquer outra agenda deveria ser revista, qualquer outro compromisso deveria ser marcado, porque afinal o dono da festa é o próprio Deus que está convidando para um grande banquete, para o banquete do reino, para o banquete da graça. Mas a verdade é que nem todas as pessoas querem participar desse banquete. Então observe aqueles 3 grupos. Eu quero falar sobre o primeiro agora em nome de Jesus. Diga assim: há aqueles que desprezam o convite. Sempre vai ter alguém que despreza o convite. Sabe, esse banquete, ele é o próprio recado, ele é o próprio retrato da graça e do favor de Deus. E Jesus ilustra isso como uma grande festa. Só que uma festa tão importante, em que todos são convidados, muitos tentam dar desculpas, se justificando pela ausência. Lucas 14, 18 a 20, vamos repetir esse pedacinho do texto, diz assim: mas todos eles deram desculpas. Repete comigo. Um disse: acabei de comprar um campo e preciso inspecioná-lo, peço desculpa. O outro disse: acabei de comprar 5 juntas de boi, preciso experimentá-las, quero experimentá-las, sinto muito. Ainda outro disse: acabei de casar, não posso ir. Esse nem pediu desculpa. Desculpas, queridos, são respostas de quem não quer fazer algo. Desculpas são respostas de quem não quer ir a determinado lugar. Quando nós queremos, nós inventamos desculpas. Se somos educados, se somos grosseiros, nem desculpa damos. Às vezes nem aparecemos num determinado lugar. Mas entre esse grupo, daqueles que não queriam, daqueles que descartaram, o primeiro deles é esse que diz: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Impossível imaginar, e Jesus estava falando com os judeus, é completamente impossível imaginar que o judeu comprasse um campo, pagasse por ele, sem vê-lo primeiro. Olhar as características da terra, o tamanho da terra, se tem água, se não tem,
se a terra é plantável, ela pode ser usada para agricultura ou para pecuária. De fato, nenhum judeu faria uma coisa dessa. Nenhum de nós faria uma coisa dessa. Você não compraria um terreno sem ir lá ver primeiro. Então, quando o indivíduo chega para Jesus e num convite para essa grande festa, ele diz assim: olha, eu não vou poder ir. E esse não vou poder ir são horas antes da festa, tudo preparado. A mesa posta, comida, bebida, os enfeites, a ornamentação, olha, eu não posso ir. Eu comprei um terreno semana passada e eu preciso ir vê-lo hoje. Essa desculpa é uma afronta. Essa desculpa é uma desonra. Essa desculpa ela é ofensiva. Como eu já disse, ninguém vai comprar um campo, ninguém vai comprar um terreno e pagar por ele sem primeiro inspecioná-lo. A pessoa não queria ir, não deu valor àquela situação. Na verdade, ela estava dando mais valor à sua questão financeira, ao crescimento da sua própria economia, da sua vida, sei lá, do que necessariamente ao convite e ao banquete de Deus. Por isso, nesse exemplo, nós temos aqui aquelas pessoas que estão mais preocupadas com as suas posses do que com a riqueza espiritual. Deus tem muito mais para dar para você. O pastor Isaías acabou de dizer: o meu Deus segundo as suas riquezas. Às vezes a gente faz um pedido a Deus por cura, ou por sair do endividamento, ou por provisão, por uma porta de emprego, e a gente fica achando que Deus não vai entregar para nós aquilo que nós estamos pedindo. Primeiro, porque a gente acha que não merece, que a gente já fez muita coisa ruim. Segundo, porque acha que não tem condição de sustentar ou de pagar aquilo. Mas Deus não te abençoa baseado naquilo que você faz. E Deus não te abençoa baseado naquilo que você tem. Deus te abençoa baseado naquilo que Ele tem. Então, o meu Deus, repete assim: o meu Deus, segundo as suas riquezas. Segundo as riquezas de quem? Não é segundo as suas riquezas, é segundo as riquezas dele. Suprirá em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. Está tudo pago, é igual a festa, está tudo pago. O que você precisa, isso é bom demais para ser verdade. Isso é bom demais, só que é verdade. Quantos creem nisso? Deus tem uma bênção para você nessa noite. Então não permita que as suas posses, que aquilo que você quer ter, vai comprar, vai impedir você de estar na presença do Senhor. Filipenses capítulo 2, versículo 21 diz assim: pois todos buscam os seus próprios interesses e não os interesses de Cristo. Quando nós buscamos os interesses de Cristo em primeiro lugar, Ele vai cuidar de cada uma das nossas necessidades, segundo as riquezas dEle em glória. Diga: eu creio isso. Não permita, portanto, que o envolvimento com coisas materiais seja o impeditivo para que você esteja na presença de Deus ou recuse o convite para estar nesse grande banquete. A sua prosperidade tem que trazer você cada vez mais perto e não afastá-lo da presença do Senhor. Vamos ao segundo grupo, que é aqueles que deram desculpas por causa da compra de 5 juntas de boi. Então ele diz assim: comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-los. Quem compra um carro paga por ele sem fazer um test drive? Quem é que vai comprar 5 juntas de boi sem testá-las no campo? A prosperidade de uma fazenda depende da terra ser arada. Mas será que os bois eles trabalham bem com a canga? Será que eles puxam um arado no mesmo ritmo? Como é que alguém pode comprar 5 juntas de boi e resolver experimentar justamente no dia da grande festa? Fica claro que essas desculpas são desculpas para lá de fajutas. Como mamãe dizia, são desculpas esfarrapadas de quem não quer. Então inventa uma história, conta uma história para se afastar do convite de Deus para o grande banquete. Esse convidado, portanto, que comprou as juntas de boi, ele representa aqueles que estão envolvidos com as suas ocupações, que não concedem qualquer espaço de tempo na sua agenda para dar oportunidade a Deus ou cuidar dos interesses de Deus. Tem sempre um compromisso mais importante, que pode ser qualquer coisa. Pode ser o carro novo que você comprou, pode ser seu fim de semana de férias, pode ser o jogo de futebol, pode ser o capítulo da novela. A novela é bem, não sei se existe novela das 6, mas a novela é bem 6 horas, eu não posso participar da oração, porque eu preciso ver o capítulo, é muito importante ver o capítulo. Enfim, existem milhões de desculpas justamente para expressar a nossa negatividade com relação às soluções e às oportunidades que Deus nos dá.
Então, são pessoas que têm sempre outras prioridades, todas elas na frente de Deus, estão sempre ocupadas e nunca têm tempo. Quero lhe dizer uma coisa, não permita que os seus compromissos sociais os impeçam de servir a Deus ou de participar da grande festa do Senhor. Seus compromissos não podem ser obstáculos, antes eles precisam ser até mesmo motivos para você estar na presença de Deus, na festa e no banquete do Senhor. Mas existia também um terceiro grupo dentro desses que não quiseram participar. É aquele que diz assim: casei-me e por isso não posso ir. Essa parece uma boa desculpa, afinal de contas o camarada tinha casado naquele dia, estava em lua de mel. Só que não era uma boa desculpa. É impossível você pensar uma aldeia pequena, duas festas grandes como um casamento, e uma festa de casamento naquela época mobilizava toda a comunidade. Então duas festas enormes no mesmo dia era impensável. Então isso parece também mais uma desculpa de quem não quer comparecer na festa, de quem não dá valor ao banquete, de quem não dá valor ao convite de Deus. Sabe, mesmo que seja uma questão de família, é preciso pensar, é preciso raciocinar, é preciso colocar a sua mente em Deus, porque às vezes é melhor você carregar a sua família para Deus do que fugir de Deus por causa da sua família. Não, sem razão. Entre os pedidos que nós fazemos aqui todo dia no culto, na oração, um deles que marca sempre restauração familiar. E quando a gente vai olhar o caso, estudar a pessoa, orar com a pessoa, tem sempre um momento que abandonou, que deixou, que saiu de perto, que de Deus, do convite de Deus, da presença de Deus, para dar valor a uma situação familiar. E depois, lá na frente, o que sobra é o choro, é a lamúria, sabe? Não levar o filho, não ensinar as crianças. Parece Faraó. Quando o povo do Egito estava saindo, o povo de Israel estava saindo do Egito, Faraó diz assim: vocês podem ir, mas deixem as suas crianças. Ah, uma criança atrapalha, a criança atrapalha do culto, não leva, deixa as crianças. E Moisés disse assim: não, nenhuma das nossas crianças vai ficar, nossas esposas não vão ficar, nossos filhos não vão ficar, todos nós vamos adorar a Deus. Não deixe que a sua família seja desculpa. Mas eu recebi visita no dia do culto. Ele recebeu visita. Traz a sua visita para o culto. Mas eu não vejo ele há muito tempo. Traz ele para conhecer Deus. É a melhor coisa que você pode fazer pelo seu parente, pelo seu amigo que chegou. Não crie desculpas para não estar no banquete da casa de Deus. Esse é o banquete. Então, ao invés de afastar a sua família, ou de se afastar por causa da sua família, traga a sua família para o banquete da graça. Não trate gravidez como doença. Filhos não são problema. Tudo isso deve servir como estímulo, portanto, ainda maior, para nós estarmos presentes na casa de Deus. Deus está observando as nossas reações, no nosso interesse, se nós de fato nos interessamos por Ele, se aceitamos o convite, ou se aquilo que nós estamos dizendo são simples desculpas. E alguém ainda diz assim: olha, Deus vê o meu coração. Irmão, isso pode ser uma boa desculpa para você dar para mim, mas para Deus, francamente, isso é uma verdade. Deus, Ele vê o seu coração. Ele conhece as suas histórias, Ele conhece as suas desculpas, Ele conhece os seus argumentos. E o que Ele está perguntando é: você vai dar prioridade para mim? São escolhas. Lembra? Eu disse no começo, nós temos o potencial de escolhas. E aquilo que eu escolho determina quem eu sou no meu futuro. Aquilo que eu escolho, aquilo que eu semeio, aquilo que eu coloco, aquilo que eu planto, vai determinar exatamente aquilo que eu vou colher lá no meu futuro. Quem está comigo diz amém. Então esse é o primeiro, é aqueles que desprezam o convite. O segundo grupo é aqueles que atendem ao convite prontamente. Diga, prontamente. O que nós precisamos, irmãos, no tempo da casa de paz, é achar as pessoas que vão atender o pedido prontamente. O Senhor convidou muita gente, como nós sabemos, muitos desrespeitaram e deram desculpas e não foram no banquete, mas existem aqueles que são diferentes. Lucas capítulo 14, versículo 21 diz assim: voltando o servo, aliás, o servo aqui, toda vez que a Bíblia fala servo, não especifica nome, numa missão de Deus, representa o Espírito Santo.
O Espírito Santo é aquele que faz o convite. Ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ele faz isso através de nós. Ele nos usa para isso. E ele intensifica a nossa oração. Então, voltando ao Espírito Santo, tudo contou ao seu Senhor. Vamos repetir essa frase? Peraí. Você está sendo gravado aqui, tá? Então, quando alguém for assistir isso amanhã, depois de amanhã, ou a semana que vem, vai pensar assim, que igreja que é? Vamos tentar de novo, para você sair bem na fita? Depois eu vou colocar direito autoral, hein, Tiago? Vou botar o nome de todo mundo que está lá, participando aqui, né? Porque se ficar feio, aí o seu nome está lá também junto com o meu, né? Vamos lá para aquela primeira frase, diz assim... Quem é o servo? Quem é o Senhor? Deus. Olha aí. Se o Espírito Santo te faz um convite e você inventa uma desculpa, sabe o que ele faz? Está pensando que ele é fofoqueiro, né? Ele vai lá e conta tudo para Deus. Tudo. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo, sai depressa. Ele está virado com quem? Com quem não recebeu o convite. Então ele diz assim, sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para cá os. O Senhor não se intimida diante de negativas. Já ouviu essa expressão? A fila andou? Ele continua, ele não se intimida diante de uma negativa, nós também não. A gente simplesmente continua. E existe um grupo de pessoas que estão prontas para receber o convite, pobres, aleijados, cegos e coxos. É claro que isso aqui são representatividades, não necessariamente pessoas que sejam pobres, que sejam cegas fisicamente, aleijados ou coxos. Mas mesmo que sejam, convide. Aqui é lugar de cura, aqui é lugar de restauração, aqui é lugar de milagre. Às vezes a pessoa vem e não recebe o milagre, parentes, não tenho muito tempo, mas o milagre é feito por Jesus mediante a sua fé nele. E vendo a fé deles, disse Jesus, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Então a gente vem para a casa de Deus com expectativa de alguma coisa vai acontecer. E pobre gosta de receber convite. Alguém conhece algum pobre aqui? Só eu conheço pobre aqui. Pobre gosta de receber convite. Ainda mais se tiver comida. Pobre gosta de receber convite, ainda mais se tiver comida. Pobre sempre se empolga. São convidados para uma festa, ficam todos felizes. Ainda mais se tiver alguma coisa boa para comer. Pode ter certeza que eles aceitam o convite. E o que nós vamos oferecer para ele? Comida. Nós vamos fazer comida aqui no prédio? Não. João capítulo 6, versículo 35 diz assim, então Jesus disse, eu sou o pão da vida. O que Jesus disse? Aquele que vem a mim nunca mais terá? Aquele que crê em mim nunca mais terá? Isso funciona, pastor. Bom, com a mulher samaritana funcionou. Me dá água. Você não tem como tirar água. E ficou aquela conversa, aquela discussão. E Jesus no final disse assim, eu sou a água da vida. Quem bebe de mim nunca mais terá sede. A mulher mudou logo de ideia. Me dá dessa água. Às vezes as pessoas não atendem o convite porque a gente não tem coragem de convidar. Mas são pessoas que são pobres, elas dependem, e nem sempre pobres apenas financeiramente, mas pobres espirituais, pobres de espírito, pessoas arrogantes que precisam de uma palavra de Deus, de uma palavra que desarme, de uma palavra que possa moldar e mudar a vida delas. Então tem sempre alguém, procure os pobres. Aliás, quando Jesus falou do profeta Isaías, citando no ministério, ele diz assim, o Espírito do Senhor está sobre mim, para pregar o Evangelho aos pobres. O primeiro grupo que Jesus falou como que ele ia pregar o Evangelho foi para os pobres. Em algum momento nós já fomos pobres, irmão.
mas hoje nós somos ricos no Senhor. Mas eu não tenho um centavo. Não tem ainda. Essa história ainda não acabou. Esse ano vai ser um ano de provação de fé. Eu quero ver quem é que vai comigo para Israel em abril do ano que vem. Não tenho dinheiro. Tem que ter fé. Fé não vai fazer eu ganhar dinheiro. Você que pensa. Tá igual esses caras que vão dar desculpa. Vai lá e compra carro, terreno para vender e sem olhar. Vai ver se você vai ganhar dinheiro com isso. Mas não. Vamos voltar para cá. Deixa esse negócio para lá. Israel em abril do ano que vem. Ó, eu vou levar um ônibus só, tá? Já tem gente se inscrevendo de fora da igreja. E não vai você ficar para trás, né? O segundo grupo são os aleijados. Quem é um aleijado? Aleijado é aquele que tem uma deficiência física, que tem falta de alguma coisa, falta de algum membro, alguma deficiência, alguma parte do corpo. Esse grupo de aleijados representa aquelas pessoas que se sentem incompletas, falta de paz, por exemplo. Não vou perguntar aqui porque pode ser constrangedor, mas quantos momentos do nosso dia a gente sente falta de paz? Às vezes crentes maduros sentem falta de paz. Mas eu estou dizendo que esse tipo de pessoas precisam da resposta, porque a paz que excede todo o entendimento guardará a sua mente e o seu coração em Cristo Jesus. Falta de paz, falta de amor. Sente dentro de si um vazio, a falta de alguma coisa que às vezes ele não sabe nem explicar o que é, mas sente falta. E eu vou dizer para você, esse vazio só pode ser preenchido por Jesus. Essas pessoas, elas também aceitam o convite prontamente. Elas têm necessidade de Deus, diferente daquelas outras pessoas lá em cima. O terceiro grupo são os cegos. Quem? Cegos são aqueles que não têm luz, que não conseguem ver, aqueles que andam nas trevas, estão perdidos e clamando por uma direção. Tem gente buscando direção na internet, nas redes sociais, buscando direção com trabalhos oferecidos aí por um monte de gente, influencers digitais e outras coisas, pessoas que não têm nada que oferecer, que não têm experiência nenhuma para poder passar, que a vida é uma grande falsidade e tem um monte de gente seguindo, são cegos, precisam seguir alguém que vale a pena. Sigam Jesus. Como Jesus não tem Instagram, nem Facebook, nem Twitter, o jeito é encher essa casa da presença de Deus. O jeito é encher a sua célula dessas pessoas. É assim que vão seguir a Jesus. Vão seguir a Jesus seguindo você. Não seguindo você na rede social. Porque, convenhamos, rede social de crente demonstra muito quem ele é, né? Não gosto muito de ficar assistindo, mas há quem faça. E dá relatório para mim. A pessoa só posta lá aquilo que interessa para ela. Então nunca vai postar, é claro, as coisas ruins da vida. Ninguém vai postar isso. Nem precisa. Não faça isso. Não vai tirar uma selfie quando você está brigando com o marido nem com a esposa, por favor, né? Não precisa fazer isso. Mas tem pessoas que só postam aquilo que é do interesse delas. Só postam aquelas coisas que divertem ela, que satisfazem ela. E essas pessoas, eu não quero citar exemplo aqui para a carapuça não entrar na cabeça de ninguém, né? O pastor Isaías está doido para citar os exemplos, né? Fala. Dá um monte. Eu olho aqui assim e estou vendo, mas eu não quero envergonhar ninguém. Mas essas mesmas pessoas têm post de tudo que agrada a elas, mas não tem uma falando da bênção de Deus, da glória de Deus, da família de Deus, de Jesus. Não tem um versículo, não tem nada a respeito da igreja ou da célula. Nada. O Espírito Santo falou comigo essa madrugada. Eu não ia falar isso aqui não, mas só um pedacinho. Falei de manhã lá, porque é uma coisa mais pessoal ali para pastores, líderes, o pessoal de manhã que vai, tem mais essa vertente. Sabe, Deus falou comigo, o Espírito Santo falou comigo, tem muito crente que está convidado, já está dentro da festa, mas não consegue desfrutar da festa. Está lá dentro, a festa está acontecendo, mas não está desfrutando de nada, não está comendo nada, né? É festa de criança com muito bolo, brigadeiro e docinho para diabético. O diabético fica perdido, porque tem tudo o que ele gosta e nada que ele pode. E tem muito crente que está assim,
Só que não tem nada que ele não possa. Tudo ele pode, mas ele não sabe que é dele, que é para ele, e está sempre melindrado com alguma situação. Não seja assim, irmão. Aceita o convite. Sabe qual é a característica da festa de Jesus? Está tudo pago. Está o quê? Tudo pago. Está tudo? Está tudo? Tu é pão duro? O banquete de Jesus está tudo? Eu dou dízimo. Você não dá dízimo para pagar a sua salvação, nem a entrada na festa, irmão. Se acha que está fazendo isso, está fazendo errado. Você dá dízimo e oferta porque você é grato a Deus por aquilo que Ele fez na sua vida. Não inverta valores. A festa de Deus está paga. Está tudo? Pobres, aleijados, cegos, enfim. O quarto grupo são os coxos. Coxos representam aqueles que têm um andar torto, está sempre manco, está sempre pendendo para algum lado, está sempre com alguma dificuldade. O coxo é alguém que o seu andar nunca é reto. Gente que faz de tudo para mudar a vida, mas nunca consegue. Eles se sentem indignos. Eles não conseguem receber, eles não conseguem perceber que Deus está oferecendo para eles também um convite de honra para celebrar esse momento. Sempre que você for convidar alguém, lembre-se disso. 4 tipos de pessoas. Diga: pobres, cegos, aleijados e coxos. Quando você pegar esse folder, fizer a sua oferta por ele e for montar a sua casa de paz, porque nós estamos orando para que Deus levante semeadores da paz. Amanhã tem mais, amanhã tem live. Nós vamos fazer a confissão da palavra, eu vou fazer a confissão da palavra às 8h30 da manhã, na live no meu Instagram. E às 18 horas nós vamos estar reunidos aqui para oração. E você vai preencher essa última folhazinha aqui, que ela é destacável. Ela vai ser destacada e vai ser colada ali no painel. Porque a pessoa que preencher com você vai ser um homem da paz, aonde você vai celebrar, aonde você vai ministrar o evangelho da paz. Sabe? Esse é o projeto. Para que a casa esteja cheia. Vamos repetir? Para que a minha casa esteja cheia da paz. Está vendo aqui? Paz em diversos idiomas. Paz, 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 em todas as línguas conhecidas, para que a minha casa seja cheia da paz. Para que haja paz é preciso haver semeadores da paz. Então, em termos espirituais, nós algum dia já fomos iguais a essas pessoas. Em algum momento já fomos cegos, aleijados ou coxos, mas enquanto nós comíamos do banquete de Deus, nós fomos restaurados. Pessoas precisam ser restauradas. Repete. O Espírito Santo, aquele servo, ele vai nos usar nesse dia para ir até essas pessoas. Alguém pode ser que não aceite o convite, mas sempre haverá alguém disposto a receber o convite de Deus. Aquele que se acha rico, ele não quer ir à festa, ele acha que não precisa. Aquele que pensa que seu andar é perfeito, sem pecado, não aceita o convite, ele acha que não precisa. Aquele que presume que pensa enxergar tudo, mas na verdade não vê nada, por conta da sua cegueira, está perdendo a oportunidade de participar da maior de todas as festas. Diga assim comigo: o Senhor preparou um banquete e você, diga: eu fui convidado. O Senhor preparou um banquete e você foi convidado. Você é convidado desse banquete, você pode participar desse banquete. O terceiro grupo é aquele que se acha tão indigno que não consegue aceitar o convite. Eu já ouvi muito isso. Ah, pastor, para mim não tem mais jeito não. Eu não vou conseguir, eu não consigo me livrar desse problema, desse pecado. Eu estou muito envolvido. É muito normal a gente ouvir isso no meio de viciados, traficantes, pessoas que não conseguem se livrar do tráfico, não conseguem se livrar do vício, do cigarro, do álcool. Famílias destruídas e acham que não tem mais jeito, porque já erraram muito no passado, já cometeram muitos pecados e agora acham que nem Deus pode mudar a história delas. Mas eu quero dizer para você, quando o Espírito Santo volta para Deus e diz assim: olha, os cegos, os aleijados, os coxos e os pobres já estão na casa e ainda tem lugar. Vira para quem está ao seu lado e diga assim: ainda tem lugar. Então Deus diz assim: agora vai lá,
vai pelas ruas, pelos valados, pelos becos, pelas estradas, obriga eles a entrar. Obriga quem? A esses que acham que não tem jeito para eles. Eles precisam ser persuadidos. Obrigar não é pegar pelo braço e trazer a força. Obrigar é persuadir, é contar a verdade, é falar a verdade de Deus para eles. Há esperança para você. Lê para ele lá 29, 13 de Jeremias e diz para ele: eu é que sei que pensamentos que tenho a respeito de vós. Eu não penso igual a você. Talvez você não se perdoe. Talvez você olhe para você e só veja indignidade, mas eu olho para você e vejo uma oportunidade de mudar a vida, oportunidade de transformar um coração. Para que ficar desistido? Não precisa ficar desistido. Deus quer sarar você também. Deus quer sarar esse grupo de pessoas também. Diz amém. Talvez até você já tenha sido em algum momento algum desse tipo. Lucas 14, 22 e 23, depois de cumprir essa ordem, o servo informou ainda lugar para mais gente. Então o Senhor disse: vá pelas estradas do campo e junto às cercas, e entre nas videiras, ali nos valados, entre as videiras, e insista com todos que encontrar, para que venham, de modo que a minha casa fique cheia. A vontade de Deus é que a sua casa esteja cheia. Por quê? Porque Deus gosta de números. Gosta. Botou até um livro Números na Bíblia. Mas cada pessoa, um culto como esse tem um relatório, irmão, que é apresentado. 180 pessoas, 190 pessoas, 200 pessoas. Por que isso é contado? Porque cada número desse, e hoje nós somos muito reconhecidos pelo número, né? Qual o seu CPF? Meu nome é Fernando. Não. CPF. Seu nome? CPF, diz logo o seu CPF. Números, mas cada número representa uma pessoa. Cada cadeira vazia que você está vendo perto de você é uma pessoa que poderia estar sentada aí. Um cego, um aleijado, um manco, um sofredor. Alguém que se acha indigno, não merecedor, que precisava sentar aí. Talvez hoje você esteja aqui nessa situação. Veio aqui porque foi convidado. Alguém persistiu, insistiu, convidou, foi buscar você em casa e você veio aqui hoje. Eu quero dizer para você que hoje é um dia especial. Hoje é o dia da mudança da sua história. Diz amém? A vontade do Senhor é que a casa dele esteja cheia. E depois que a casa dele se enche, sabe qual é a próxima casa a ser cheia? Diga assim: a minha. A sua casa será cheia da glória de Deus, do poder de Deus, da unção de Deus, da saúde de Deus, da provisão de Deus, da alegria do Senhor, que é a nossa força. Sabe, é isso que Deus quer, pessoas transformadas, pessoas mudadas. Sabe, há muitos que se enxergam como casos sem solução. E para essas pessoas o Senhor está dizendo: obriga elas a entrar. Então insista, persuada, faça o que tem que fazer. A sua célula, irmão, precisa constranger essas pessoas a entrar na festa. Constranja elas. Como é que eu faço isso? Você de fato ama elas? Paga um encontro para elas. Paga. 185. Paga o encontro. Eu não tenho dinheiro, eu tenho problema. Ainda vão dizer assim: eu não tenho dinheiro. Aí você diz: eu pago. Ah, tá bom, então vamos. Aí preenche a ficha. Aí quando vai chegar mais perto, diz assim: ah, aconteceu um problema de família, não sei se eu vou poder ir. Não parece aquele primeiro grupo? Tem sempre uma desculpa, mas você vai constrangendo e vai quebrando, até que essa criança vai nascer. Diga: vai nascer. Ela não sabe que é muito importante para ela, mas você sabe. Quem é que tem que insistir? Diz: eu. Exato, você tem que insistir. Vai buscar em casa. Leva para a célula, leva para o encontro, faz uma festa. Quando ela chega, se preocupa, liga para ela. Ela vai até bloquear você no WhatsApp. Mas na primeira vez que estiver precisando de desespero, pedindo socorro, vai ligar, sabe para quem? Para você, de madrugada. Beleza, né? É. Porque quando quer se desculpar, tudo é argumento. Mas quando está precisando e a situação fica difícil, você tem a palavra de vida eterna. Sabe por quê? Porque você diz assim: eu sou um semeador da paz.
Talvez você nem saiba disso, mas eu estou dizendo, você é um semeador da paz. E quando você constrange essa pessoa em amor, você está obrigando ela a entrar. E isso é o que o Senhor deseja que nós façamos. Por quê? Porque a festa está pronta e é tudo de graça. Tem muita gente que não gosta de ir à festa porque é de graça. Hoje em dia é moda, né? As pessoas fazem festa de aniversário, de casamento e fazem num restaurante. Cada um paga a sua. Pastor sofre com isso. Líder de célula, pastor de rede. Quantos aniversários tem num mês? Difícil passar um mês que não tem aniversário de alguém. E as pessoas que fazem aniversário não pagam no restaurante. Não é isso? Vacaria, Berdanas, nem sei, né? Essas coisas assim. Pastor, o senhor faz isso, é verdade. Lá em casa o pessoal me leva para restaurante. Eu não gosto muito, não. Mas lá em casa não cabe todo mundo, então o restaurante é a solução. Mas o último que foi aonde? Não vamos dizer, estou fazendo propaganda de restaurante aqui à toa, né? Vamos cortar isso que eu falei, que eu não ganho nada com isso, nem vocês. Mas o último que foi, eu paguei, tá? Aliás, não paguei porque alguém pagou para mim. Deus abençoou. Mas eu teria que pagar. Sabe, a festa de Deus não é assim, não. A festa de Deus está tudo pago. Tá o quê? Você não precisa levar nada, a não ser uma fome e uma sede. Sabe qual é o problema? Está faltando fome e está faltando sede, porque não falta festa. O que está faltando no nosso meio é fome e sede, não festa. O banquete está posto. O banquete de Deus está posto. E o que está faltando é vontade. Venha participar da ceia. Eu disse, às vezes nós somos crentes, nós estamos dentro da festa. Eu me lembro de Israel. Israel, quando você for lá, você vai saber. Está fazendo muita propaganda hoje. Eu estou contando o caso. Lá os restaurantes são enormes no hotel, tem comida para tudo quanto é gosto. País diferente, comida diferente. E eu entro naquele restaurante enorme, olho para um lado, olho para o outro e fico desanimado. Não conheço nada daquilo e tenho medo de comer aquelas coisas e passar mal. Já passei mal. Aí vou lá e faço um yakisobazinho e como. Pego um arrozinho com alface e tomate, boto sal, azeite e alguma coisa e como, mas tem um banquete. Sabe, às vezes é assim, a gente está no meio de um banquete e não sabe comer, não sabe desfrutar do banquete de Deus para nós. Agora falando para os crentes, irmão, você já está no banquete, você já aceitou o convite, você já veio para a festa. Eu não estou falando disso para você, você já está dentro. Desfrute do banquete. Vire para quem está ao seu lado e diga: desfrute do banquete. Quando você vem para o culto ou para a célula, em vez de ficar procurando o problema, procura Deus. Em vez de procurar defeito, procura Deus. E aí você vai desfrutar do banquete, da paz de Deus, do amor de Deus, da presença de Deus, da glória de Deus, e vai sair dali cheio, fortão, cheio de Deus. Quantos querem ficar cheio de Deus? Vem para a ceia, vem para o grande banquete. Talvez esse seja o quadro mais bonito do evangelismo no Novo Testamento. Não saímos para condenar ninguém, mas nós convidamos as pessoas para uma grande festa. Essa é a nossa mensagem. Esse é o evangelho da paz. Deus já fez as pazes com você em Cristo Jesus. Venha também para a grande festa. Venha participar desse banquete. Venha participar da mesa do Senhor. Essa é a sua parte. Qual é a minha parte? Aceitar o convite. Qual é a parte? Aceite o convite. E eu queria fazer esse convite para você hoje. Se você entrou aqui nessa noite e ainda não aceitou o convite para essa grande festa, para o grande banquete da graça de Deus, hoje é o dia de você dizer sim para o Senhor. Hoje é o dia. Não fique aí apresentando razões. Talvez na sua mente venha muitas desculpas, como aquelas que nós falamos lá no começo. Eu comprei um campo, não posso ir. Eu tenho um compromisso com a junta de bois, não posso ir. A minha namorada não deixa, o meu marido, o meu pai. Para de dar desculpas. Para de dar desculpas. Hoje é o dia. Esse é o dia do sim. Esse é o dia dessa oportunidade. Hoje é o dia
da sua vida mudar. Então rompa hoje mesmo, hoje, rompa agora com as desculpas e diga para o Senhor sim. Diga sim. É só isso. Eu vou fazer a pergunta e você vai dizer sim. Eu aceito o convite para participar do banquete da graça. Quantos querem aceitar esse convite? Quantos querem receber o convite da graça, do banquete da graça? Vamos ficar em pé, eu quero orar com você nesse momento. Você que quer aceitar esse convite vai fazer essa oração comigo. Diga assim: Senhor Deus, hoje eu sei que eu posso te chamar também de Pai. E eu quero nessa noite dizer sim para o teu convite. E quero receber Jesus como Salvador e Senhor da minha vida. Para Jesus, eu digo sim. Muda minha vida, muda minha história, me aceita também nessa grande festa. Muito obrigado. Amém.